Glória a Deus nas alturas. Meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Espero que estejam, né? Estamos aqui reunidos, amados, todos juntos aqui, para trazermos aqui um estudo. Hoje nós vamos falar sobre a oração intercessória. Queridos, é muito rico este assunto quando nós falamos da oração. Nós precisamos orar, queridos. Precisamos e devemos orar, porque o mundo não está para brincadeira. E quando nós oramos, Deus responde. Quando nós oramos, Deus intervém e as coisas melhoram, né? Já viu nos caminhões que eles colocam aquela frase atrás, né? Tá estressado, vai orar? Outros falam, vai pescar, né? Mas eu já vi, tá estressado, vai orar. Isso aqui, amado, é muito bom, muito rico, o poder da oração, né? O poder da oração intercessória, né? Fé, dever e os frutos de uma vida de oração. Vamos lá. A oração é uma ordem, querido, e um dever cristão. Então, a ordem, Jesus Cristo, ele nos ordenou que nós devemos orar, né? O apóstolo Paulo também fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Então, a oração não é apenas uma opção para quem deseja crescer espiritualmente. Não. Ela faz parte da vida de todo discípulo de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de oração, que se faça orações e súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Paulo não diz se quiserem orar, não. Ele exorta a igreja a orar por todos. E isso mostra que a intercessão é um dever de amor. Louvado seja Deus. Queridos, orar uns pelos outros traz cura e fortalecimento, amados. Ouça isso no nome de Jesus, porque Tiago falou isto lá em capítulo 5, versículo 16. Ele fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tá vendo aí? Orai uns pelos outros para serem curados. Então, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Foi o que Tiago falou. Então, quando nós oramos pelos irmãos, nós fortalecemos quem está fraco. E a nós também, porque quem ora recebe também a vitória. Você ora pelos outros e Deus te dá também a vitória. Então, você orando vai fortalecer quem está fraco, quem está enfermo será curado. Então, quando oramos pelos irmãos, levamos as cargas uns dos outros, tá? E é um mandamento que o Senhor manda nós levar cargas dos outros, ajudar uns aos outros. Então, quando oramos pelos irmãos, Deus opera cura, consolo e restauração na vida de pessoas, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a fé, querido, ela move a oração. Quando você tem fé, automaticamente você é movido a orar. Ouça isso no nome de Jesus. Não basta repetir palavras, é preciso confiar em Deus. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, fala que tudo que pedides em oração crendo, recebereis. Então nós temos que crer. Nós temos que, em primeiro lugar, crer. Aí tudo que você pedir em oração, você vai receber. A fé, ela não obriga Deus a fazer a nossa vontade, não. Porque Deus não é nosso empregado. Mas a fé demonstra confiança de que Ele fará o que é melhor. Usa isso no nome de Jesus. Tem pessoas que acham que porque tem fé, vai obrigar Deus a fazer a vontade dele. Não, Deus não é, né? Não, que é isso, irmãos? Deus não é um manequim, Deus não é um robô, Deus não é um ser humano, você chegar e dar ordem, não. Deus faz conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Ouça isso no nome de Jesus, conforme você confia nele, ele fará algo de melhor para a sua vida. Então, o que a oração produz na vida de quem ora? O que é que a oração produz? A oração, amado, ela transforma primeiro quem ora, né?
Porque quem ora, é lógico que tem que se tornar mais sábio, se tornar mais confiante, se tornar mais humilde. Isso é o que a oração vai produzir na vida de quem ora. Então ela produz, amado, intimidade com Deus, paz no coração, fortalecimento espiritual, discernimento, perseverança, humildade, amor pelas pessoas. Quem ora muito, amado, normalmente critica menos, né? Perdoa mais e aprende a depender mais de Deus. O efeito da oração, o efeito do ciclo de oração. Quando a igreja se reúne para orar, queridos, no ciclo de oração, por exemplo, num só propósito, então a fé é fortalecida, vidas são restauradas, famílias são alcançadas, pessoas são libertadas, né? São libertas, missionários são sustentados em oração. Os dons espirituais são despertados aí. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja que ora, o ciclo de oração que ora, Deus faz estas coisas, amado. E a unidade da igreja também aumenta. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que lá em Atos capítulo 12, enquanto a igreja orava por Pedro, Deus enviou um anjo para libertá-lo da prisão, né? Então a oração coletiva, querido, teve grande efeito ali na vida de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E da igreja também que oravam. Jesus é nosso maior exemplo disto, da oração. Jesus orava de madrugada, antes das decisões importantes, pelos discípulos e até na cruz, por aqueles que o crucificaram. Se o Filho de Deus viveu uma vida de oração, quanto mais nós, não é verdade? Quanto mais nós precisamos mais dessa vida de oração. Conclusão, querido, o cristão não deve participar do ciclo de oração apenas por obrigação ou para receber uma bênção só, não, mas por amor a Deus e ao próximo. A oração muda as circunstâncias, fortalece a igreja e transforma o coração daquele que ora. Né? Isso que a oração faz, por isso que nós não devemos parar de orar. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo fala: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Que nós possamos ser amados, ser conhecidos não apenas pelas palavras, mas pelos joelhos dobrados diante de Deus. Uma igreja que ora, queridos, é uma igreja fortalecida. Um cristão que ora vive pela fé e experimenta diariamente o cuidado e o poder do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma pergunta aqui para você refletir. Se cada membro da igreja orasse pelos irmãos com a mesma dedicação com que ora por si mesmo, como seria a nossa comunidade de fé, não é verdade? Como seria a nossa igreja, como seriam nossos dias hoje, se cada um de nós orássemos por outras pessoas, como nós oramos por nós mesmos. Quando o sapato aperta, nós queremos correr, queremos, né, para os pés do Senhor e orar por nós e tal, pela nossa família, mas e pelos outros. E sem contar pelos nossos inimigos, que a Bíblia manda nós orar, abençoar, para que nós possamos ser chamados filhos do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, amados, e vamos refletir nessa mensagem. Vamos refletir nessa palavra, porque o Senhor, Ele tem algo profundo a realizar através da oração na minha e na tua vida. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.